Bom, e vamos começar falando um pouco da sua trajetória, né, familiar, da sua infância. Você nasceu em Portugal, mas foi jovem para Angola. Sim, eu fui para Angola com 3 anos, em 1958, e vivi em Angola até 1975. Portanto, fiz todos os meus estudos primário, básico, secundário em Angola. Comecei a estudar na Universidade em Angola, a Economia, em 1972. E depois em Portugal, já de regresso em 75, parei de estudar durante 2 anos e quando recomecei a estudar Sociologia, já não mais Economia. Em Angola, vocês moraram em que cidade? Moramos primeiro numas minas do norte de Angola, onde o meu pai foi trabalhar como analista químico, depois em Luanda, depois a partir de 62 no Uambo, Nova Lisboa na altura, e até 62 até 72 no Uambo, em Nova Lisboa, onde fiz a primária e o liceu. A partir de 72 para Luanda, até 75, onde estudei Economia durante 3 anos, e desde então em Lisboa, desde 75 em Lisboa. E esse período, então, da sua juventude coincide com o período também da Guerra Colonial, né, Uhum. em Angola. E com 72 a 75 você deve ter acompanhado bastante de perto isso, né? Você podia falar um pouco dessa experiência de morar aqui numa sociedade ainda colonial, depois com a luta de libertação e o seu envolvimento nesse período. Eu, quando cheguei a Angola e as sociedades coloniais portuguesas na altura, tinham uma particularidade, que era: Angola não era simplesmente uma sociedade não democrática para o colonizado, era uma sociedade não democrática para toda a gente, incluindo para o colono. Isso significa que o tipo de participação política que se podia ter na altura era muito reduzido. Portanto, quando eu cheguei a Luanda, para estudar, era um jovem disponível para aprender coisas novas, mas pouco mais do que isso. Em Luanda tive a sorte de encontrar uns quantos colegas que estavam na altura a tentar desenvolver o movimento associativo na Universidade de Luanda. É preciso saber que em Luanda o governo tinha proibido a criação de associações de estudantes nas universidades. Havia associações de estudantes em Portugal, havia associações de estudantes em Moçambique, mas não havia em Angola, tinha sido proibido, depois de experiências nos outros sítios. E, portanto, a solução para quem queria intervir na vida estudantil era inventar organizações que faziam uma associação partida aos bocadinhos. Portanto, nós não tínhamos a associação, mas tínhamos um centro cultural, tínhamos um círculo de cinema, tínhamos comissões pedagógicas e depois tínhamos uma comissão de coordenação de tudo isto, que na prática era a Associação de Estudantes. Este grupo de pessoas com quem participei na altura na criação destas organizações tinham os mais velhos orientação que hoje chamaríamos maoísta, e foi por essa via que eu acabei por participar na atividade política em Angola. Eu iniciei a minha intervenção política em Angola. A universidade era uma universidade praticamente de brancos, não havia praticamente alunos negros na universidade. E por isso estavam mais presentes aqueles que eram os tópicos da luta estudantil em Lisboa, em Paris ou outro sítio qualquer, do que propriamente os da questão nacional e colonial. E havia ainda uma outra particularidade da situação política na altura em Angola. A PIDE, a Polícia do Antigo Regime, era bastante tolerante para com a população, para com os filhos dos colonos, para com a população branca jovem. Isto é, a última coisa que a PIDE queria era ter uma frente de combate nas colónias, também contra os colonos. E por isso havia uma espécie de pacto, que era, desde que a questão colonial não fosse tocada, era muito mais fácil a um estudante universitário em Luanda falar de política, mesmo em termos marxistas, que em Lisboa. Mas essa era uma linha, não se podia ultrapassar a linha.
Essa linha nós ultrapassamos de uma forma indireta, mas com consequências em 73, porque era impossível não tratar a questão colonial, a partir do momento em que havia um mínimo de politização, e portanto nós resolvemos tratar a questão colonial fazendo em 73 um grande debate sobre o subdesenvolvimento em Angola e publicando, de uma forma um pouco pirata, uma antologia de textos em que estavam textos de autores, sobretudo latino-americanos, não é? O Celso Furtado, o Fernando Henrique, o André, ou que tinham trabalhos sobre a América Latina, como o André Gunder Frank, também há alguns com trabalhos sobre a África, como o Samir Amin. Publicamos essa antologia, foi a nossa primeira incursão na questão colonial. O resultado disto foi que todas as nossas atividades foram proibidas, porque, de alguma forma, mesmo em termos muito indiretos, tínhamos ultrapassado a tal fronteira. Mas em sendo proibidas passaram à clandestinidade? Sim, no início de 74 houve um grupo de estudantes da universidade que formou uma organização, na altura de facto clandestina, que veio a dar origem, ainda em 74, em maio, aos comitês de Amílcar Cabral. Os comitês de Amílcar Cabral foram um dos muitos comitês que apareceram em Angola na altura da independência, que apoiavam o MPLA e que participavam no MPLA. Eu fiz parte do grupo de 5 que criou os comitês de Amílcar Cabral e que dirigiu os comitês de Amílcar Cabral até ao seu fim. Os comitês surgiram... Mas não era mais de orientação maoísta? Era ainda não era bem maoísta. O que significava na altura ser maoísta? Na altura significava uma leitura meia radical libertária de Mao, não é? Porque o que se passava na China nenhum de nós sabia, não é? Mas o que parecia interessante era aquela ideia de uma revolução cultural a partir da base, de uma competição pela liderança cultural dos movimentos políticos. Isso parecia ser importante. Agora, o grupo era um grupo um bocado sui generis, porque os 2 livros de cabeceira, exagerando um bocado de caricatura, os 2 livros de cabeceira dos jovens desse grupo era o Livro Vermelho de Mao Tse-tung e o Combate Sexual da Juventude do Reich. E, portanto, quando eu cheguei a Portugal, os meus amigos maoístas achavam que eu era trotskista, mas portanto, era o resultado de ser um grupo muito, muito jovem, com poucas ligações externas, que misturava as referências um pouco de uma forma não controlada. Não havia uma figura tutelar? Não havia uma figura tutelar, não havia uma figura tutelar. Essa foi a grande... Isso transformou aquele período num período de grande aprendizagem para todos esses jovens que participaram deste movimento. E a sua família acompanhava como? Seu pai e sua mãe? Os meus pais viveram até virem para Portugal, viveram no Uambo. E não... Sabiam do que é que o filho estava a fazer, mas não prestavam muita atenção. Vieram em 75, o meu pai voltou sistematicamente a Angola para ver se me convencia a vir para Portugal, e eu acabei por vir por razões que depois podemos falar mais à frente. E o meu pai na altura era uma pessoa próxima do Partido Socialista Português, fazia parte do grupo do professor Baguia Simão, que tentou lançar os estudos gerais para a criação da Universidade em Angola e Moçambique, que acabou de facto por acontecer, mas muitos anos depois desta iniciativa. O meu pai, quando acabei o liceu, eu quis vir para Portugal estudar para Lisboa. Achava que Lisboa que era o sítio bom para ir estudar, e o meu pai achou que era um risco muito grande que me ia perder na política em Lisboa. A partir de 74 ele só queria que eu viesse para Lisboa, mas eu queria ficar em Luanda já nessa altura. Mas isso por causa do ativismo político? Sim, porque nós começamos como um grupo de intervenção política na universidade. Em 74 achamos que depois do 25 de Abril que fazia sentido apoiarmos o MPLA em 2 domínios. Por um lado, a tentar convencer a população branca colonial que podia estar sossegada, que devia ficar e que não devia sair em massa. E, por outro lado, ajudar o MPLA na formação de quadros, de realização de conferências, debates, etc. O problema é que o MPLA tinha sido, em termos organizacionais, muito, muito fragilizado, com uma vaga de repressão em 69 e 70, e não tinha praticamente organização.
portanto, nós numa primeira semana, já depois do 25 de Abril, pediram-nos ajuda para escrever um comunicado por causa de uma greve no Porto de Lisboa. Depois, por causa de uma greve na Textank, que era a empresa que fazia os sacos para o café. Depois, e como o MPLA não aparecia, nós fomos recrutando, de maneira que ao fim de uns meses descobrimos que quem fazia já o enquadramento de toda aquela agitação operária, de bairro em Luanda, é esse pequeno grupo dos comitês da Amiga Cabral. Quando a direção do MPLA entra em Luanda, resolve este problema convidando-nos a integrar o MPLA e convidando-me a mim e ao Filomeno Vieira Lopes, que éramos a direção destes comitês, a integrar o Comitê Central do MPLA. Portanto, eu, com 19 anos, sem saber muito bem o que estava a fazer, estava no Comitê Central do MPLA, juntamente com o Filomeno Vieira Lopes, que ainda hoje está em Angola e ainda hoje é um ativista político em Angola. Uhum. Agora, esse contexto dos movimentos de libertação muito divididos, né? Uhum. FNLA ao norte, a UNITA no sul, tem uma certa disputa quem chegava, vamos dizer, primeiro ao poder e acabou chegando. Você é muito novo. Esse comitê, Amílcar Cabral, o comitê da Amílcar Cabral, não tinha uma relação orgânica com o MPLA no início? Não, de início não. Não. Como era essa relação? Tínhamos colegas que eram do MPLA que nós conhecíamos, eles conheciam-nos, e por isso é que também muito depressa acabamos por entrar no MPLA, mas de quando foi fundado, não tinha uma ligação orgânica com o MPLA. Os comitês manteram alguma independência ou não? Mantiveram, esse foi o problema. Nós também muito depressa percebemos que o MPLA não funcionava em regime muito democrático e, portanto, resolvemos acautelar a sobrevivência da organização, nós e os outros comitês todos. Foi uma questão com questões complicadas, negociação para aqui e para lá, mas conseguimos manter, até que o MPLA, em meados de 75, nos disse que nem pensar, tínhamos que nos dissolver no MPLA. E nós aí, de facto, oficialmente encerramos os comitês da Amiga Cabral e criamos uma outra organização, mais clandestina ainda, chamada Organização Comunista de Angola, que sobreviveu até ao princípio dos anos 80, mas ao próprio MPLA. Essa é clandestina em relação ao próprio MPLA, embora muita gente no MPLA desconfiasse desde o princípio que era a continuação dos comitês. Agora, você acabou sendo atingido por esse conflito aí, interno? Sim. Facções? Sim. Nós fizemos uma asneira no princípio, porque no princípio nós apoiamos de uma forma muito decidida, quer o MPLA contra os outros movimentos, quer dentro do MPLA, o grupo do presidente Agostinho Neto. Eu lembro-me de uma reunião com um militante antigo do MPLA, chamado Gentil Viana, que esteve na fundação do MPLA, depois incompatibilizou-se com o Agostinho Neto e foi exilado para a China, viveu vários anos na China, foi o tradutor das obras escolhidas do Mao Tse Tung para português, e depois acabaria por ser preso pelo MPLA já depois da independência, acabando depois por ser solto por pressão, sobretudo da Jugoslávia, e que veio para Portugal, acabou por morrer em Portugal aqui há uns anos. E o Gentil Viana dizia-nos: vocês estão loucos, vocês hoje estão a discutir qual é o movimento de libertação que é legítimo, e quando isso acabar vão começar a discutir dentro do MPLA quem são os grupos legítimos, e isso vai acabar com vocês presos. E ele tinha razão. Foi um bocadinho... o Gentil Viana defendia na altura, inclusive, que nós não nos devíamos opor, coisa que para nós jovens era um raciocínio estranho, não nos devíamos querer opor à legitimidade dos partidos pró-coloniais que estavam a emergir em Angola nessa altura. Ele dizia: não escolham, todos, porque senão acabam vocês sozinhos, presos, e o MPLA fica sozinho. E tinha razão. Esse erro de apoiar o grupo do Agostinho Neto no início, mas erro em que sentido? No sentido de achar que era possível ter... O MPLA apresentava-se como um movimento e não como um partido, portanto, com a possibilidade de ter várias sensibilidades organizadas, e nós achamos que isso era verdade, e não era. As sensibilidades organizadas do MPLA nunca existiram, ou quando existiram eram rapidamente reprimidas. O MPLA começou a prender militantes, não só maoístas, mas das várias organizações da extrema-esquerda em Angola, ainda antes da independência, no período de transição. E continuou por aí adiante. Eu saí em 75 com o Filomeno Vieira Lopes, porque éramos os dois os únicos
que éramos representantes legais, oficiais dos comitês, e toda a gente entendia que também da OCA, partíamos para Portugal. Os outros entraram na clandestinidade, mas foram sucessivamente sendo presos, e tiveram 3, 4 anos, 5 anos presos, sem processo judicial, sem acusação sequer. A ser preso? Não cheguei a ser preso. Não. Quer dizer, nessa altura sim, quando começaram as prisões de militantes cometidos a Miguel Cabral, em setembro de 75, eu saí assim que pude. Na altura era muito fácil sair, porque, sobretudo para alguém que fosse branco como eu, porque era a altura do êxodo dos retornados, eram 300 mil pessoas a sair numa ponte aérea, era só questão de mais um se meter pelo meio da fila, ninguém mais descobria o que é que estava a acontecer. E foi muito mais difícil ao meu colega Filomeno, que era negro, meter-se no meio dos retornados para fugir, mas também acabou por conseguir. Essa questão racial, brancos e negros, ela se colocava dentro do movimento político, na altura também? Uma das coisas boas do MPLA é que, de facto, o MPLA não era um partido racializado, nem racista, nem racializado. Embora o Agostinho Neto sempre usou a ameaça racista para organizar o seu poder. Por exemplo, quando chega o 25 de Abril, todo o Bureau Político do MPLA era mulato. Porque que era uma das razões que todo era mulato é porque era a única garantia que o Agostinho Neto tinha de que nenhum tentaria chegar a primeiro em vez do Neto, porque era impensável na altura que alguém que... Era muito curioso em Angola, quer dentro dos movimentos, quer fora, o alvo número 1 do ódio racial de vingança em relação ao sistema colonial, portanto, neste caso o ódio racial negro, era o mulato no mais que o branco. Eu lembro uma vez em Luanda, já em 75, estava a assistir a um filme cabo-verdiano, em que o personagem mau do filme era um informador da PIDE mulato, e mal ele apareceu, ao fim de uns minutos estava tudo a gritar morte ao mulato, morte ao mulato. E é curioso verificar que a UNITA era apoiada por brancos, tinha brancos entre os seus militantes, mas não tinha mulatos. O Savimbi foi talvez o dirigente político em Angola que mais semelhanças teve com o Pol Pot. Tinha uma espécie de ódio visceral a tudo que fosse cosmopolita, urbano e, portanto, também mulato. Não? Branco havia, mulato nem pensar. Ao contrário do MPLA. O MPLA era mais crioulo, não? Era um produto da cidade crioula de Luanda e de Benguela, enquanto que a UNITA era um movimento muito mais enraizado nas zonas camponesas do centro de Angola. A FNLA não existia politicamente na altura. Tinha sido destroçada no princípio dos anos 70 e não existia. Agostinho Neto, você chegou a conhecer pessoalmente? Sim, claro. Qual a sua impressão mais pessoal dele? Agostinho Neto era uma pessoa muito inteligente, como eu disse, apesar de usar o racismo, não era uma pessoa racista, embora o usasse instrumentalmente. Tinha uma orientação mais nacionalista do que socialista, outra coisa qualquer do género. O MPLA, a liderança do Agostinho Neto no MPLA tinha levado até uma espécie de isolamento do MPLA mesmo antes de 74, porque ele recusou sempre tomar partido no diferente sino-soviético. Isso acabou por perder quer o apoio da União Soviética, quer o apoio da China. Na prática, o MPLA, em 74, quando se dá o 25 de Abril, era apoiado militarmente apenas pela Jugoslávia, era o único país no mundo que fornecia armamento ao MPLA. E depois tinha apoio humanitário dos países nórdicos, era o apoio que o MPLA tinha. Este era o lado bom do Agostinho Neto. Nessa altura, muito pouco. Recebia militantes do MPLA para fazerem formação tudo, escolar e política. O atual presidente de Angola fez o seu curso, pelo menos parte dele em Cuba. Não, a questão é bem engraçada, mas acontece depois. Não é? O MPLA, este era o lado positivo do Agostinho Neto. O lado negativo era que tinha um estilo de exercício do poder muito, muito, muito personalizado. Eu, a primeira vez, fui a uma reunião do MPLA, do Comitê Central do MPLA. Achei muito esquisito que alguns dos veteranos do MPLA estavam a dormir na reunião. O Lúcio Lar, o Ico Carreira, os grandes nomes de referência, os segundos planos do Bureau Político dormiam.
Mas eu percebi rapidamente porque é que eles dormiam, porque no Comitê Central não se decidia nada. Cada vez que acabava um ponto de ordem de trabalhos, o neto dizia. Portanto, a conclusão é, e a conclusão podia ser uma síntese das posições, uma posição que ninguém nem sequer lá tinha aparecido, mas que era a posição dele, outra coisa qualquer, ele decidia. E, portanto, eles dormiam, aproveitavam melhor o tempo do que eu. Era o centralismo democrático, como se chamava, na altura? Era um centralismo democrático personalizado, muito personalizado. E tinha outra particularidade, que era, dentro do MPLA houve várias ondas de repressão interna, de resolução dos conflitos internos com métodos repressivos. E funcionava sempre da mesma forma. O Neto apoiava um grupo contra o grupo que na altura estava a disputar-lhe o poder. Apoiava o grupo da oposição. Sempre que logo esse grupo subia um pouco, apoiava outro grupo, contra esse grupo e por aí adiante. E nós fomos apanhados nessa de uma forma muito ingênua. Você, então, Rui, volta, quer dizer, vai para Lisboa. Qual era a sua sensação na época de derrota política? Ou era de alívio? Qual? Era uma mistura de outras coisas, porque eu vim para Lisboa ainda como militante da Organização Comunista de Angola e demorei 3 anos 4 anos até decidir que não fazia sentido ser estrangeiro, exilado político em Portugal, onde eu tinha nascido, onde eu tinha saído e que, portanto, desistia de Angola, onde nunca mais voltei e ficava... e nacionalizava-me, voltava a ser português. Mas foi... Só uma dúvida, nesse período que você viveu em Angola, você vinha a Portugal? Nós viemos muito poucas vezes, havia portugueses que vinham muitas vezes. Nós viemos 3 vezes. A primeira vez em 61, eu e os meus irmãos viemos para Portugal, mandados pelos nossos pais, como aconteceu com muitos jovens em 61, quando começou a Guerra Colonial. E então o que aconteceu aos meus pais, como os pais de muitos outros jovens, foram enviados para Portugal para ver como é que ia acontecer com a guerra. E, portanto, eu estive em casa dos meus avós, com os meus irmãos, no norte do país, mas eu tinha... E fiz lá a primeira classe, com a minha avó como professora. 6 anos. Sim. Nasci em 55, quando foi com 6 anos. Mas tivemos 1 ano em Portugal nessa altura. Depois voltamos para Angola, os meus pais vieram-nos buscar, voltamos para Angola, e depois saí 2 vezes, uma no meu 5º ano do liceu, portanto em 69, provavelmente, e outra em 72, sim, não, em 73. Em setembro de 73 foram as 2 vezes que vim a Portugal. Nessa altura já estava na universidade e quando vim aproveitei para ir conhecer os colegas que dirigiam o movimento associativo em Lisboa, e uma das pessoas que eu reuni foi com o António Firmino da Costa, que na altura não passava pela cabeça que esse ia ser meu colega, ele era de engenharia na altura, esse ia ser meu colega em Sociologia no ISPE. Ele era da direção da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Portanto, foi mais uma... Sim, mas ele estava ligado vagamente ligado a uma... Estavam ligados a esse grupo da associação, a organizações mais maoístas, mais orientação maoísta. Em 79, não. Em 79 foi um choque. Em 79, o meu pai era funcionário público, nessa altura, dava aulas na universidade, trabalhava no Instituto de Investigação Agronómica de Angola, e os funcionários públicos tinham aquilo que se chamavam umas férias graciosas, que de 5 em 5, ou seja, 6 anos, já não me lembro qual era o período, podiam passar 3 ou 4 meses de férias na metrópole. Portanto, foi uma dessas férias em 69, portanto, eu fiz o primeiro período do liceu, do 5º ano do liceu, no Porto. E foi um choque, porque este é um contraste curioso. Para os colonos, a vida cotidiana nas colónias era muito mais liberal e aberta do que era em Portugal, na mesma altura. Por exemplo, o liceu onde eu estudava era um liceu misto. Chego ao Porto, havia liceu masculino e liceu feminino. As minhas irmãs, no primeiro dia, foram de calças para o liceu. Foram mandadas para casa porque as meninas não podiam usar calças, tinham que usar saias. Eu saía e entrava do liceu quando queria, não havia muros à volta do liceu. No Porto havia muro, mesmo que o professor faltasse, eu tinha que ficar dentro do liceu. E por aí adiante, quer dizer, era um ambiente completamente diferente. Eu era um aluno que não era, em termos disciplinares, não era nem um problema, nem um não problema.
era neutro. No Porto era um terrorista, era considerado um rebelde. Mas foi mesmo o contexto que fez isso, porque eu voltei para Angola, para o Liceu, e continuo toda a vida no ritmo normal. Esse foi um contraste que me impressionou muito. Em tudo que tinha a ver com o cotidiano, tudo que tinha a ver com as relações interpessoais, era muito, muito mais liberal a sociedade colonial. Eu depois descobri, já como sociólogo, quando tive de trabalhar este tema, que não era um caso único de Portugal, que há estudos sobre o mesmo, que mostram o mesmo em relação a antigas colónias francesas em África, em relação à sociedade colonial inglesa no Quénia, portanto não é um caso único. Agora, e em 73, quer dizer, já é uma ditadura já após Salazar. Sim. Mas já é a fase 73, já é a fase de reendurecimento da ditadura, já é pós-Primavera Marcelista, né? A Primavera Marcelista é em 70, 71, depois, como não é bem conseguida, há outra vez um agravamento da ditadura no último ano e meio, antes da Revolução. Em 73 você passou menos tempo? Sim, tive aqui 2 meses, 3 meses, e foi nas férias de agosto. Não visitei a família e depois fiquei em Lisboa 15 dias para falar com os amigos que eu não conhecia, mas sabia que existiam. E fui falando com vários dirigentes associativos portugueses na altura. Foram úteis. Depois, em 75, quando eu voltei, passados uns meses, começam a ser presos alguns dos militantes da ALCA que tinham passado à clandestinidade. Alguns deles tinham sido dirigentes associativos no passado e, portanto, contactei outra vez esses conhecidos da altura para me ajudarem a fazer abaixo-assinados e movimentações, desde o costume, para tentar a libertação, ou pelo menos para dizer: nós sabemos o que é que se passa, portanto tenham cuidado, porque o caso não está escondido. Mas e em 75, quando você volta a Portugal? Volta não, quando vem definitivamente, né? Sim. Como é que você encontra, na sua percepção da época, o mundo da política e dos costumes? Os costumes estavam completamente em mudança em Portugal, né? Isso tinha sido uma revolução. Do ponto de vista político, era a fase mais tensa pós 25 de Abril, foi entre o 25 de Abril e 25 de Novembro. Né? Eu cheguei mesmo poucos meses antes de 25 de Novembro, e ainda participei naqueles movimentos mais radicais que se viviam na altura. Na altura, nós tínhamos, entretanto, estabelecido relações em Angola com um partido em Portugal, que era o Partido Comunista Português Reconstruído e Partido Comunista Português Reconstruído, PCPR, que estava por trás da UDP, que foi o único movimento da extrema-esquerda na altura que elegeu um deputado à Assembleia Constituinte e que esteve na origem, foi um dos partidos que esteve na origem da formação do atual Bloco de Esquerda. Aí ainda conheci porque foi uma figura muito, muito influente na UDP e no PCPR, foi um dirigente comunista brasileiro, foi o Diógenes Arruda, que eu ainda conheci em várias reuniões, porque ele foi fundamental na criação destas duas organizações e na tentativa de criar um partido maoísta mais aberto e com mais influência. Porque eu, quando saí da Organização Comunista de Angola, decidi que era português, então entrei e estive durante um ano no PCPR e na UDP. Mas essa fase mais radical, que se encerra em novembro de 75, como é que você viveu esse período de pós-novembro de 75? Vamos ver uma coisa, eu nessa altura era uma espécie de espectador, muito mais do que de participante, porque participava nas manifestações, etc., mas não participava na organização da atividade política em Portugal, porque eu continuava a ser militante de Angola. Portanto, nós passávamos dias intermináveis a reunir e a mandar papéis para Angola, muito mais, ou a fazer reuniões com possíveis apoiantes em Portugal, ou na Europa, ou em África. Nessa altura, Lisboa era uma espécie de entreposto onde se encontravam representantes de organizações revolucionárias de todo o mundo, pelas mais variadas razões. Eu lembro, na altura de reuniões com representantes do Partido Comunista do Daomé, por exemplo, que agora só replicando em papéis antigos, mas
era uma situação um bocadinho estranha, não é? Porque eu estava como espectador no meu próprio país a ver o que se passava enquanto andava no meu tempo de militância a tratar sobretudo de Angola. Isso quando não estava a trabalhar, porque entretanto tive que arranjar obviamente emprego em Portugal para conseguir viver. Não estava a estudar, não tinha. Os meus pais foram para o norte, de onde eram originários, eu fiquei em Lisboa e quando arranjei emprego numa livraria na altura. Trabalhei durante 3 anos numa livraria até ter resolvido recomeçar a estudar. No fim de 2 anos resolvi recomeçar a estudar e vim para o ISCTE. Foi na altura em que decidi também que era português. E o ISCTE você já vai fazer sociologia? Eu vou fazer sociologia desde o primeiro ano, não pedi equivalência e fiz tudo desde o primeiro ano. Começado há pouco a licenciatura? Começou em 72, começou no ano em que eu entrei. Não se chamava era Sociologia em 72, porque a designação de Sociologia era proibida em Portugal na altura, e pronto, chamava-se Ciências do Trabalho, mas abriu em 1972, em 74 recuperou o nome verdadeiro de Sociologia, mas de facto vinha de 72. E como foi o curso, a licenciatura? Nessa altura, o que é que os professores eram todos muito jovens, a sua maioria, não? Eram todos muito jovens, o ISCTE não tinha o ar envelhecido que tem hoje, eram todos muito jovens. Havia uma situação engraçada, porque o meu caso não era um caso assim muito estranho. Havia muitas pessoas que tinham interrompido a sua carreira de estudante para participarem na vida política, a maioria em Portugal, não em Angola, mas para fazerem política, e que depois tinham recomeçado a estudar, e recomeçaram a estudar aproveitando o facto do ISCTE ter sempre, ainda tem hoje, as ciências sociais, turmas a funcionar em horário pós-laboral, à noite a partir das 6 da tarde. Portanto, eu fiz o curso a partir das 6 da tarde. Primeiro trabalhava na livraria, depois fui trabalhar para uma coisa chamada Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, onde comecei a fazer investigação ainda antes de acabar o curso, investigação aplicada, e fiz o ISCTE com um conjunto de professores que eram novos, que estavam a começar ou a acabar os seus doutoramentos, ao mesmo tempo que eram professores e nos davam aulas. O ISCTE era um curso, era uma escola, na altura ainda pouco, e sobretudo a sociologia pouco institucionalizada, estava em processo de institucionalização. Foi uma aprendizagem interessante. Agora, é curioso, nós temos um curso de Sociologia, eu fiz um curso de Sociologia, os meus colegas da altura, que em rigor era mais um curso de Ciências Sociais com um maior em Sociologia, com um major em Sociologia, do que propriamente um curso de Sociologia como hoje o concebemos nós. Em que sentido? Nós tínhamos muitas cadeiras de Ciências Sociais. O peso das cadeiras de Ciências Sociais que não de Sociologia no curso era muito maior do que era hoje. Antropologia, Economia, História... Repara, o primeiro ano, quando eu fiz o primeiro ano aqui, o primeiro ano ainda era conjunto com gestão. Só no segundo ano é que se separavam quem ia para a Sociologia e quem ia para a Gestão. A maioria ia para a Gestão e havia uma minoria que ia para a Sociologia. Mas mesmo depois do segundo ano continuávamos a ter muitas cadeiras de outras ciências sociais. Era bom, o problema para a Sociologia é que a Sociologia também tinha alguns déficits por causa disso. Por exemplo, a nossa cadeira de Teorias Sociológicas acabava em Weber. Weber era o autor mais contemporâneo que nós estudávamos em teorias sociológicas na altura. E acontecia, aliás, aquilo que é comum, como era o último autor do programa, muitas vezes só se começava a estudar Weber. Não ficávamos basicamente pelo Martin e pelo Durkheim, que ocupavam a maioria do tempo na altura. Mas no pós-25 de abril houve uma abertura muito grande para intelectuais e autores sempre que vinham a Portugal, ou passaram a ser lidos e discutidos mais abertamente em Portugal. Por isso que eu fico curioso a respeito dessa afirmação de que terminava em Weber a teoria sociológica, não se discutia as coisas mais... Não, a sociologia não acabava em Weber. Agora, a cadeira de teoria sociológica, que era a única cadeira de teoria sociológica que tínhamos, acabava em Weber. Não. Mas havia em todas as cadeiras uma influência muito grande na altura, sobretudo das correntes estrutural-marxistas francófonas, não é? Althusser. Sim, Althusser, Balibar, etc. Todos estes autores, ou autores próximos nas diferentes áreas mais
mais especializadas, né? Eu, por exemplo, fiz a especialização de Sociologia de Desenvolvimento e Sociologia Urbana. A Sociologia Urbana, por exemplo, na altura, basicamente era dada em torno da questão urbana do Castells, né? Que responde àquela fase mais althusseriana do Castells. A Sociologia de Desenvolvimento era muito dada em torno dos autores da Sociologia do Subdesenvolvimento, do Frank e do Amin, ou já quando eu a fiz, uma influência também uma vez mais grande da variante neomarxista francófona sobre a teoria da articulação dos modos de produção, com autores como o Pierre-Philippe Rey ou Claude Mayassu. Portanto, essa influência era uma influência forte, de facto. Claude Mayassu é mais antropólogo, né? É. Antropologia econômica. Nós dávamos na altura, no currículo da altura, a cadeira que existia era a cadeira de Economia, Política e Desenvolvimento, não de Sociologia de Desenvolvimento. Sociologia de Desenvolvimento, vamos abri-la depois, já quando quando começo a dar aulas, né, aqui no ISC tem Sociologia do Desenvolvimento e durante muitos anos é a cadeira que eu ensino. A sua licenciatura, autores brasileiros, havia? Eu acho que o único autor brasileiro que se estudava e era quem ia para a área do desenvolvimento era o Fernando Henrique Cardoso. Acho que não me lembro de mais nenhum que na área da sociologia que fosse estudado. E era na área, como eu digo, do desenvolvimento, noutras áreas não. A França contemporânea era mais francesa. Era mais francesa, com um ou outro autor anglófono, nomeadamente na área das classes sociais. Já no fim da minha licenciatura começou a aparecer as referências ao Eric Olin Wright. E pouco mais. Essa era a influência, digamos, maior. E começa também a história social inglesa, Thompson, tal, não havia. Eu lembro na altura a única cadeira em que havia uma influência mais diversificada e com peso maior de autores anglo-saxónicos foi uma cadeira que só existiu durante uns 3, 4 anos no currículo, dada pelo professor Adélio de Cedas Nunes, chamada História das Doutrinas Económicas e Sociais, que eu fiz. E sim, aí basicamente o que nós dávamos era um conjunto de autores do que hoje poderíamos chamar a sociologia histórica. Ele organizava a cadeira na prática para um estudo sobre a chamada transição original, a transição para o capitalismo na Europa, e sobre a construção das teorias explicativas deste processo de transição. E eu lembro na altura nos ter dado uma lista de 10 autores, onde estavam Polanyi, onde estavam Barrington Moore Jr., onde estavam Epi Thompson, onde estavam de facto autores já mais da escola anglo-saxónica. O Dr. Adélio de Cedas Nunes é um personagem recorrente, né, nas entrevistas, por motivos óbvios nesse período, mas eu gostava de perguntar a sua impressão, sua opinião sobre ele. Eu tive como professor nessa altura e poderia resumir as coisas da seguinte forma. Como professor na sala de aula, o professor Adélio Cedas Nunes não era um professor marcante, porque era muito tímido até na relação com os alunos. Ele tinha escrito as suas aulas naquilo que na altura chamavam uma sebenta, e o que ele dizia, reproduzia palavra por palavra de cor o que estava de facto na sebenta, e vários de nós na altura o que fazíamos era ter o livro ao lado e irmos lendo e tomando notas, aproveitando a aula para ir lendo o livro de base. Esta era uma parte. Outra parte era o programa e a bibliografia, que eram completamente originais na época. E a outra parte ainda é muito importante, é que foi provavelmente não, foi de certeza o professor que eu tive no ISCTE que mais marcou numa discussão de um trabalho. As discussões que ele tinha com os alunos sobre os trabalhos que eles faziam, produzindo os relatórios que iam produzindo ao longo do ano, eram discussões em que se aprendia mais até do que nas próprias aulas. Não? Ele lia e conseguia comentar com uma forma inteligente os trabalhos, obrigando-nos a descobrir
os nossos limites. Eu lembro-me de um trabalho que fiz sobre o Malthus, em que tentava fazer a demonstração de que o Malthus teria sido um precursor do funcionalismo, ou da explicação funcionalista das teorias sociais. E depois, já não me lembro como, mas sei que me embrulhei e consegui e arranjei a maneira de fazer uma relação qualquer entre o contexto e a possibilidade de descoberta científica em função da origem social do autor. E ele interrompeu-me e perguntou-me, dando agora um grande salto, dizia, ele explique-me lá então como é que um burguês como o Engels conseguiu escrever o que escreveu. E eu tentei arranjar 50 mil desculpas, 50 mil invenções naquela hora seguinte. Foi mesmo uma hora de discussão e ele sempre com ar muito divertido a provocar-me, até que no fim disse, não tente mais. Você não sabe, eu também não sei e ninguém sabe. Vocês têm que, uma vez por todas, descobrir o que é que não sabem e o que é que nós não sabemos. Eram umas discussões muito interessantes e, desse ponto de vista, foi um professor que foi marcante. Não na sala de aula, mas nas discussões dos trabalhos e na... Bom, vários entrevistados às vezes se referem às passagens, então, um personagem complexo. Exatamente. Complexo em que sentido? Politicamente, era ligado... Em vários domínios, até politicamente. Ele, do ponto de vista sociológico, tinha uma abertura muito grande para as diferentes correntes. Ele conhecia praticamente tudo. Eu lembro de uma vez que citei um livro, porque nessa altura, quando fiz a cadeira com ele, eu trabalhava na livraria e eu era responsável pelas compras. Na livraria tinha acesso às novidades e citei já não me lembro qual era o livro, mas era uma tradução portuguesa de qualquer coisa. E ele estava muito indignado porque não conhecia aquela tradução, não conhecia... Devia ser dos poucos livros que ele não conhecia. Da nossa bibliografia. E até uma pessoa com uma abertura muito, muito grande. Depois, politicamente, foi uma pessoa que esteve envolvida com o regime, mas com a ala mais social-católica do regime. Era um personagem muito curioso. Por exemplo, ele na sua passagem pelo ISCTE, teve também funções de direção, e tentou reformar os cursos de Geologia, entre outras coisas. Nós tínhamos cursos de 5 anos, passava os cursos para 4 anos. Na altura também era dirigente associativo, à noite no ISCTE, para opus-me àquela reforma, e tive que negociar com ele. E foi muito interessante a negociação, porque ele, sem abdicar de nada, conseguiu fazer um acordo comigo, negociando a transição. Portanto, era um personagem que podia ser, por exemplo, radical em algumas propostas, mas depois não era radical na sua execução, era aberto sempre à negociação, à procura de acordos. Era muito crítico, por exemplo, já na altura do marxismo, mas com um aluno que aparecesse com um trabalho de orientação marxista da primeira à última linha, se fosse consistente, podia ter um 18. Esse não era um problema, para ele. Também não o conheci mais do que isto, como aluno, como interlocutor nas lutas estudantis da época, aqui no ISCTE. Agora, eu já o conhecia como autor, né? Porque em 72, quando eu andava em Economia, o diretor da nossa Faculdade de Economia era um antropólogo, em Luanda. Em 72, era o professor Lima de Carvalho, que era também o responsável pela cadeira de Introdução às Ciências Sociais, que existia no curso de Economia. Um dos autores que ele nos obrigava a ler eram As Questões Preliminares das Ciências Sociais, ou Déficit das Números. O livro base, curiosidade, era a Imaginação Sociológica do Wright Mills, em 1972, em Angola. Interessante. Bom, você terminando a licenciatura, você faz praticamente mestrado? As provas de aptidão pedagógica e competência científica, ou o contrário, alguma coisa assim. É isso. Que era um acesso já ao doutoramento? Não, na altura a carreira em Portugal docente estava estruturada da seguinte forma: uma pessoa acabava o curso, se entrasse com a licenciatura, entrava como assistente estagiário. Para passar a assistente tinha que fazer o mestrado ou essas provas, caso não funcionasse nenhum mestrado na área, e depois, para passar a professor auxiliar, para começar a carreira como professor, tinha que fazer o doutoramento. Era um percurso relativamente longo. Não havia mestrado de Sociologia na altura a funcionar, portanto eu fiz as provas de aptidão pedagógica e competência científica
e fiz sobre um trabalho de síntese sobre as teorias do subdesenvolvimento e, e uma aula sobre as teorias da mudança social, o caso da tese da determinação do desenvolvimento pelas forças produtivas, a tese da primazia das forças produtivas, sim. Foi o tema da minha relatório de aula. Começava já a dar aula como professor? Eu dava aulas como assistente estagiário. Em rigor, os assistentes estagiários não deviam dar aulas. Deviam fazer algumas aulas práticas, acompanhar os professores, etc. Mas isso já é em 82? Isso é em 82. Recém-licenciado. Recém-licenciado, exatamente. Em rigor não deviam dar aulas, mas a Sociologia estava-se a formar em Portugal, não havia doutorados em Portugal em Sociologia, portanto toda a gente dava aulas. Eu, ao fim do segundo ano, não só estava a dar aulas, como estava a fazer o programa, como assistente estagiário na cadeira. E a cadeira que eu comecei por dar foi a cadeira de Sociologia e Desenvolvimento. A partir do segundo ano também dava algumas aulas no Seminário de Sociologia Urbana, mas era basicamente para ajudar a equipa quando algum professor ia para fora. Mas a minha área inicial foi a área da Sociologia do Desenvolvimento. E, portanto, aproveitei ter que fazer as provas para organizar a minha própria semento, por exemplo, do Cidas Juntos, ou seja, o meu próprio manual da Sociologia do Desenvolvimento, não sobre o programa todo, mas sobre a primeira parte do programa, que era sobre as teorias do subdesenvolvimento. E a questão da Sociologia das Migrações, como é que ela... Ela começa antes. Eu ainda antes de acabar o curso, quando estava no terceiro ano, a licenciatura de 5, fui trabalhar para o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento. Foi uma organização que, entretanto, já praticamente desapareceu, mas que na época teve algum... Você saiu da livraria para o Instituto, sim. Esse Instituto teve algum impacto, porque era um Instituto muito ligado politicamente à área do Partido Socialista, que tinha financiamento da Fundação Friedrich Ebert, e a ideia era basicamente constituir, com este apoio dos alemães da área da social-democracia, constituir em Portugal um instituto que formasse quadros nesta área, quadros em vários domínios, e produzisse conhecimento sobre as principais mudanças em curso na sociedade portuguesa. Eu fui para lá trabalhar inicialmente como calculador, como se dizia na altura. Não havia computadores, para tínhamos que fazer as contas numa calculadora. Mas ao fim do ano estava a trabalhar em projetos. E comecei a trabalhar em projetos já nesta área das migrações. O primeiro trabalho que eu faço na área das migrações já tinha acabado a licenciatura, mas é exatamente no IED, porque eu, quando acabei a licenciatura e comecei a dar aulas, optei por não ficar em dedicação exclusiva e fazia investigação no IED. Na altura tinha capacidade para financiar a investigação que as universidades não tinham, e dava aulas no ISCTE. E o meu primeiro trabalho é um trabalho quase com uma componente biográfica, porque é um trabalho sobre os retornados das colónias, e que acontece um dia em que eu no IED estou a consultar os dados do censo de 81, que tinham acabado de sair, demoravam na altura um bocadinho já a sair, e de repente descubro que há um quadro com os retornados, porque havia uma pergunta no censo que era: onde é que você residia em 31 de dezembro de 1973? Eu olho para aquilo e vejo que há 500 mil pessoas, 500 e tal mil pessoas que declararam que viviam em Angola, Moçambique ou outras colónias. E o que eu faço na altura é propor ao IED que negociar com o Instituto Nacional de Estatística a aquisição dos microdados do censo 81 para esse universo de 500 mil pessoas. E faço com alguns colegas, coordenando uma equipa, um estudo sobre os retornados, sobre o 500 mil de retornados que vieram de Angola, que é ainda hoje o principal movimento migratório para Portugal de todo o século XX, né? E desde o princípio do século XXI. 500 mil de pessoas que vieram no espaço de um ano equivale a 5% da população portuguesa. Né? Não é um número impressionante. Para termos uma ideia, o segundo maior, em termos relativos, o segundo maior movimento de repatriamento ligado à descolonização no pós-Segunda Guerra Mundial na Europa é o francês, não é? É o dos Pinoir da Argélia, dos franceses da Argélia, da Indochina, toda a África Ocidental francesa, são 3% da população. Em números absolutos são mais, são 1.800.000 pessoas, mas a população da França também é muito maior que a portuguesa, para que não teve o mesmo impacto. E a minha questão foi tentar perceber o seguinte: em 81 já não se falava de retornados como um grupo,
como um conjunto de pessoas identificável com a identidade própria, já não havia uma designação, pelo menos em termos de heteroidentidade, os retornados tinham desaparecido, não existiam. E da autoidentidade também. Eu, apesar de tudo, mantive sempre uma perna identitária no campo dos retornados, dado que não só vim na mesma altura, como muitos dos meus conhecidos em Angola estavam cá e identificavam-se como retornados. É desaparecido como categoria, tanto por censos quanto... Não. Desaparecido como categoria social usada, né? Já não se falava dos retornados. Os retornados tinham desaparecido como entidade coletiva, não. Nem as pessoas se autodesignavam como retornados, nem... Já estava em decadência, não em 81, em 84, mais ou menos, é quando eu inicio esse estudo. E a minha pergunta foi como é que se integraram desta forma e tão rapidamente um conjunto de pessoas, são 5% da população, ainda por cima numa altura de crise do país, sem recursos, com um mínimo de recursos foram mobilizados para os apoiar, quando comparados com outros processos foram mesmo mínimos. Como é que isso se explica? Sobretudo porque resolvi ver o que é que tinha acontecido com os Pieds Noirs, que era um movimento mais parecido, com os franceses da Argélia, e aí as coisas eram um bocado diferentes. Não só existiram como categoria social com autoidentidade e com identidade atribuída pelos outros na sociedade francesa durante décadas. Os meios foram colocados à disposição da integração dos Pieds Noirs, foram incomparavelmente superiores aos que foram colocados em Portugal. Portanto, havia um problema para explicar. Mas em Portugal, como foi a integração comparada com os Pieds Noirs? Eu acho que nós quisermos usar a categoria de assimilação como ela foi reconstruída recentemente na sociologia das migrações norte-americanas pelo grupo do Alba e companhia, eu diria que os retornados são um caso típico de assimilação. Isto é, enquanto coletividade com identidade própria desapareceram, e curiosamente uma das razões por que desapareceram, algumas das razões são as razões que se distinguem dos Pieds Noirs. Desapareceram por várias razões. A primeira razão, a maioria dos retornados, 2/3 dos retornados adultos eram imigrantes de primeira geração. Isto era, a maioria da imigração portuguesa para as colónias, e basicamente para Angola e Moçambique, eram as grandes colónias de povoamento, dá-se nos anos 50 e é intensificada nos anos 60. Faz parte da resposta política à guerra, o aumento da colonização. Essa é a primeira razão. Isto é, os retornados quando voltam, ao contrário dos Pieds Noirs, que eram imigrantes de segunda, terceira e quarta geração, os retornados quando voltam, os adultos ainda têm, em mais de 2/3 dos seus casos, as suas relações ativas da sociedade portuguesa. Ainda têm redes que podem mobilizar para apoiar a sua integração. Por outro lado, esta situação de quase todos os retornados terem familiares, amigos em Portugal e quase todas as famílias em Portugal terem retornado a cargo, vai inviabilizar a transformação em conflito de alguns discursos mais reativos à vida dos retornados. Havia no final dos anos 70, na imprensa, alguns discursos muito críticos dos retornados. Retornados vieram agora para aqui, já temos problemas, já temos uma grande crise, só faltava agora os retornados. A possível são todos reacionários, de certeza, porque viviam em Angola e oprimiam os africanos. Era este mais ou menos o discurso. Porquê que este discurso, entre outras coisas, porquê que este discurso dificilmente se conseguia traduzir em conflito? Porque este discurso tinha sempre um mas, e o mas era, mas não o meu primo, mas não o meu irmão, mas não... E toda a gente tinha um primo, e isto na prática fazia com que o preconceito dificilmente se transformasse em discriminação. Esta é uma razão. E esta razão é potenciada por uma ou outra, pela gestão política que é feita da integração dos retornados. É nomeado alto comissário um general, ou não sei se na altura já era general, mas um oficial superior, que tinha organizado a ponte aérea de Angola para Portugal, e ele põe como condição para aceitar ser alto comissário para os desalojados, que é o nome dado na altura, ir ver o que é que se tinha passado em França. E isto é um livro de memória escrito, em que ele diz, a primeira coisa que eu aprendi em França foi que o principal erro dos franceses tinha sido concentrar os Pieds Noirs todos à volta de Marseille. E, portanto, a minha primeira ideia foi que têm que ser dispersos. Como é que se dispersam? Se eles têm as famílias cá, incentivá-los a irem para as famílias. E foi isso. E toda a política foi uma política de incentivo ao regresso às famílias, apoiando, de formas pequenas, mas aqueles que utilizavam os apoios familiares. Isso também teve outra particularidade.
que era procurada foi, como as famílias estavam dispersas, os retornados estavam dispersos também pelo país e não concentrados em Lisboa. Havia uma maior concentração em Lisboa, porque apesar de tudo, havia quase um terço que eram de segunda geração e terceira e tinham menos relações. E esses acabaram por se concentrar na área metropolitana de Lisboa. No espaço de uma década, essa categoria dos retornados desapareceu. Não, mas a outra razão era a razão que ao princípio me parecia um problema, que era o facto de Portugal estar num processo de grande convulsão. E foi o contrário. Como Portugal estava num processo de grande convulsão, estava também num processo de grande reestruturação de tudo, inclusive das hierarquias sociais. A primeira consequência disto foi que aqueles que podiam ser os líderes de um movimento retornado estavam muito mais entretidos em disputar os lugares de liderança abertos em Portugal por esta renovação das hierarquias do que em liderar um movimento de retornados. Às vezes com efeitos curiosos. Uma das histórias mais divertidas que conheci na altura foi quando estava a fazer trabalho de campo sobre os processos de integração dos retornados e andava no Nordeste, onde o peso era maior, na Universidade de Vila Real, para ser mais concreto, e chego à Universidade de Vila Real e descubro que era dirigida, tinha como reitor um retornado, tinha muitos retornados entre os seus professores, e descubro que o motorista do reitor tinha sido um motorista do reitor em Luanda, que eu conhecia de Luanda. Disse, Sr. Rodrigues, então está aqui, já sei. Soube que o reitor estava aqui e veio pedir emprego. Não. Ele é que pôs anúncio na rádio à minha procura. Ou seja, neste processo de disputa de hierarquias passava por mobilizar as redes que traziam de Angola. Mas ao fazer este movimento de mobilização, estavam a integrar por assimilação, quer dizer, estavam outra vez a diluir a condição de repatriado. Esta foi outra coisa. Outra condição importante foi, entre estas mudanças, teve também o desenvolvimento daquilo que podemos chamar as organizações do Estado de Providência mínimas, né? Que não havia em Portugal. A expansão do sistema de saúde, do sistema de educação, de educação quer de educação básica, quer de educação superior. Ora, o que acontecia era que os retornados, em média, eram muito mais qualificados que a população portuguesa, por uma razão óbvia. A grande migração dos anos 60 é uma imigração não de mão de obra desqualificada, que não era necessária por definição nas colónias, essa ia para a França e para a Alemanha. O que era necessário nas colónias era mão de obra de enquadramento e, portanto, era mão de obra qualificada. Mas também uma parte da resposta à guerra, nos anos 60, em Angola e Moçambique, foi tentar algumas estratégias de inclusão. E para isso, expandindo em vez de limitando o sistema de educação. Por exemplo, quando eu fiz a primária, havia 2 ou 3 miúdos negros na minha classe. Quando o meu irmão mais novo, 7 anos mais novo, fez a primeira classe, havia 2 ou 3 brancos na mesma sala, que não mudou completamente aí, num espaço de tempo muito curto, mudou muito a situação educativa em Angola, e esses foram esses que voltaram. E o que eu costumo dizer é a rapidez com que se construíram as instituições de Estado de Providência beneficiou do facto de ter de repente desembarcado em Portugal milhares de professores, de enfermeiros, de médicos, etc. Sem isso, provavelmente teria sido muito mais lento o crescimento de todos estes sistemas públicos. Então, o facto de Portugal ser uma sociedade em mudança ajudou muito a esta integração dos retornados. As políticas foram políticas inteligentes que usaram o mínimo possível processos de discriminação positiva e, portanto, não inquistaram a identidade retornada como base para processos reivindicativos baseados nessas políticas de discriminação positiva. Portanto, foi uma confluência de vários fatores que ajudam a explicar porque é que eles desapareceram. Depois, quando nós tínhamos um ficheiro com 500 mil de registros, um pouco mais de 500 mil de registros, numa altura em que ainda não havia computadores pessoais. Isto foi tratado com um mainframe, com umas fitas, com coisa muito complicada, os informáticos faziam os apuramentos. Portanto, nós não controlamos muito bem isto. Uns anos depois eu já tenho um Amstrad em casa, todo contente, né? Consigo transformar tudo aquilo em disquetes e começo a analisar. Era preciso uma noite para apurar uma variável, mas começo a analisar o ficheiro com mais cuidado e descubro que eu tinha feito um erro. Tinha feito um erro porque eu tinha pedido os dados de todas as pessoas que em 31 de dezembro de 73 declararam que em 31 de dezembro de 73 residiam em Angola, Moçambique ou 3 colónias. Mas não tinha controlado a variável nacionalidade. E, portanto, eu tinha os retornados, que eram 470 mil, e depois tinha quase 40 mil pessoas que já eram os primeiros migrantes africanos para Portugal. Bom, já que tinha os dados, fiz um estudozito sobre os dados,
e com uma colega publiquei um pequeno texto sobre a imigração dos PALOP, descolonização e imigração, o caso dos imigrantes dos PALOP em Portugal, que, ao que parece, segundo alguns colegas, terá sido o primeiro artigo sobre a imigração em Portugal. Bom, a partir daí foi... Qual é a diferença desse grupo em relação aos retornados? É muito curioso porque esta imigração pós-colonial logo dos anos 80 tem duas componentes. Tem uma componente que é exemplificada pela imigração cabo-verdiana, sobretudo, e outra pela imigração angolana. A imigração cabo-verdiana é a única que não começa em 74, que existe antes de 74. No final dos anos 60, princípio dos anos 70, é feito um recrutamento ativo pelo governo português de trabalhadores cabo-verdianos para virem trabalhar em Portugal. Por várias razões, uma delas, os salários da construção civil e obras públicas estavam a crescer com a imigração maciça de portugueses para a França e para a Alemanha, para o Luxemburgo. Começava a haver falta de mão de obra para alguns trabalhos mais duros nas obras públicas. E, portanto, se quisermos uma metáfora muito rigorosa, mas que ajuda a perceber o que está a passar, os trabalhadores cabo-verdianos vieram construir o metro de Lisboa enquanto os trabalhadores portugueses estavam a construir o metro de Paris, mais ou menos. Mas é só para dizer que e a lógica deste recrutamento é uma lógica muito parecida com a lógica alemã da época de trabalhadores convidados. Vamos buscar, recrutar trabalhadores cabo-verdianos para virem trabalhar temporariamente em Portugal, temporariamente fica para sempre. E essa imigração vai continuar. Portanto, essa imigração não tem praticamente um interregno. O que o 25 de Abril permite é que ela acelera. Esta é uma imigração. A outra imigração é a imigração, sobretudo angolana, não tem nada a ver com isto. E isso vê-se muito bem quando olhamos para as pirâmides de idade. Os cabo-verdianos que estão na altura em Portugal são basicamente ativos jovens. Aquela pirâmide de idade não é bem uma pirâmide, mas enfim, são dois triângulos acoplados um no outro. A pirâmide de idades dos angolanos é uma pirâmide muito, muito jovem e muito feminizada, que é basicamente pessoas que estão a fugir da guerra civil. Uma pirâmide muito mais de refugiados, sem o estatuto de refugiados, do que de trabalhadores. E vai-se manter sempre essa diferença. A imigração angolana vai-se manter sempre muito ligada à evolução da guerra. Nós, olhando para os dados de entrada e saída de angolanos em Portugal até ao final, até ao ano 2000, até à paz, vamos ver que ela praticamente segue os episódios da guerra. A guerra intensifica-se, há mais imigração, etc. Quem pode mandar os filhos para Portugal para fugir da guerra são, sobretudo, classes médias em Angola e, portanto, os imigrantes angolanos são quase tantos como os cabo-verdianos, mas não há um único estudo de fundo sobre a imigração angolana em Portugal. Porquê? Porque não são visíveis, só são visíveis nos censos, porque até lá são pessoas com posses, que vivem espalhadas pelo país, em função das amizades e das relações que têm. Há também alguma imigração laboral, mas essa é minoritária, ao contrário do que acontece em Cabo Verde. Depois a imigração cabo-verdiana vai ser replicada com a imigração guineense e durante até aos anos 2000 a imigração africana é uma imigração angolana com uma componente de refugiados e uma imigração laboral clássica de Cabo Verde e da Guiné. Não há praticamente imigração de Moçambique, porque há alguma imigração que é chamada imigração indiana via Moçambique ou de Moçambique, porque a imigração de trabalhadores moçambicanos faz para a África do Sul. Fazia-se antes e continua-se a fazer, sem alterações. Agora, por curiosidade, em termos de participação política, depois do PCPR, você sai ou continua? Não, depois saí e depois já no final já no princípio deste século, em 2001, se não me engano, ou 2000, por aí, acabei por aderir ao Partido Socialista e tenho estado por lá desde então. É uma militância muito mais sossegada, não tem qualquer comparação com a de 75 e 76 e 72. Mesmo. Bom, e a sua carreira profissional toda foi feita aqui no Isqueté mesmo? Foi feita aqui no Isqueté, embora não apenas na área do desenvolvimento nem das migrações, a área do desenvolvimento foi uma área que eu abandonei há cerca de 15 anos e substituí pela área
das teorias sociológicas, que é, aliás, a área onde eu tenho trabalhado mais ultimamente. Embora continue a trabalhar na área das migrações, agora a estudar sobretudo a imigração portuguesa outra vez. Fiz parte do grupo que lançou e coordeno o funcionamento do Observatório da Imigração em Portugal. E, a par disso, tenho estado a trabalhar sobretudo nas teorias sociológicas e a publicar basicamente na área das teorias sociológicas. Pelo meio houve um interregno de 10 anos, não um interregno profissional, mas um interregno razoável na produção científica, que foi o interregno que eu decidi que podia ser um editor de ciências sociais e criei uma editora chamada Celta. Publicou cerca de 300 títulos na área basicamente da sociologia, entre autores portugueses e a tradução de alguns autores de referência contemporâneos, o Bourdieu, o Giddens, o Eisenstein, ou em áreas mais de cruzamento da sociologia com a economia, o Hodgson, o Olson, mas tenho também começado a publicar uns clássicos. O único que acabou por ser publicado, a única grande obra clássica que acabou por ser publicado, porque os custos revelaram-se um pouco maiores do que inicialmente pensado, foi As Formas Elementares da Vida Religiosa do Durkheim. Era uma teimosia minha, na medida em que achava que era a obra que nunca era, e era a obra que mais devia ser estudada, do Durkheim em teoria sociológica. Mas foi a única. Foi uma experiência que não correu bem. A Celta terminou? A Celta terminou porque acabou por... ainda não está legalmente no estatuto de falida, mas acabará por estar. Foi acabando entre 2005 e 2007, foi fechando. E acabou. Ficaram os livros, mas foi uma experiência que eu pensei na altura que era mais fácil compatibilizar a vida académica e científica com todos os seus componentes, ensino, investigação e edição. A edição sendo também empresário e diretor e tudo ao mesmo tempo, né? Mas não foi. As dificuldades foram um bocadinho maiores do que eu pensava na altura, e portanto absorveu muito mais do que estava à espera. E portanto, a Celta acabou também por essa razão, porque tinha que fazer era difícil, economicamente não era viável, consumiu-me, digamos, as minhas poupanças todas, e eu tinha que decidir se abandonava a vida da carreira académica para tentar salvar a editora ou se voltava à carreira académica. Eu optei pela segunda, até porque não me pareceu que as condições do mercado editorial em Portugal fossem favoráveis a uma última tentativa para reerguer a editora. Porque estavam a acontecer também muitas mudanças na área de edição, sobretudo nesta área de edição académica, com a possibilidade de edição digital, de print on demand, de impressão a pedido, etc. E para regressei à vida académica. E coincidiu esse regresso também com um peso que se sente que as teorias sociológicas foram tendo, porque apesar de tudo era mais fácil, enquanto estava sobrecarregado com a editora, manter leituras em dia, até aprofundar algumas leituras, estar a fazer trabalho empírico no dia a dia. Portanto, esse desvio também foi facilitado por essa acumulação falhada entre o trabalho editorial e o trabalho académico. O desvio da sociologia de desenvolvimento para as teorias sociológicas. Agora, esse interregno, bom, você continuou dando aula, né? Mas depois, no final dele, você teve muito envolvido com desenho, de licenciatura, mestrado, doutoramento, sociologia. Sim, a ver, eu penso desde 86 que não há nenhum currículo de sociologia em cujo grupo eu não tenha participado. Eu acho que participei em todas as revisões do currículo da licenciatura de Sociologia desde 86. Acho que os dois totalistas no ISCTE devemos ser eu e António Firmino, que participamos em todos os processos de revisão do currículo. Depois, em 2005, foi um pouco mais. Eu, na altura, acabei por resolver participar nas eleições aqui no ISCTE, apoiei o candidato a reitor, que na altura apresentou o ISCTE,
viria a ganhar as eleições, Luís Reto, fiquei como pró-reitor durante, pró-presidente, depois pró-reitor durante 9 anos, pelo meio também dirigi o departamento, mais uma outra. E de facto essa foi a altura que coincidiu com a introdução do conjunto de reformas do ensino superior em Portugal, o processo de Bolonha, com a revisão dos currículos e dos cursos, e depois o regime jurídico das instituições do ensino superior com alteração mesmo da orgânica das universidades. E as minhas funções como pró-reitor sempre foram essas, foram de gerir estas alterações, as reformas do sistema dentro do ISCTE. Você entrou na licenciatura num momento de grande formação e também redesenho de coisas mais antigas, ou surgimento de coisas novas. Né? E algumas décadas depois vai estar envolvido novamente com um processo de intensa transformação institucional. Como é que você vê esse período mais recente? Bom, vai levar também, acho que ter se transforma em instituto universitário, né? Foi um período muito interessante. Havia uma disputa antiga no ISCTE sobre qual a melhor estratégia para desenvolver o ISCTE. Aliás, sobre isso havia, aliás, em rigor, três posições. Uma não era propriamente desenvolver o ISCTE, era desistir e integrar numa outra universidade e pronto, temos uma faculdade de uma universidade já estabilizada. Para aqueles que achavam que havia um espaço para o ISCTE fora das universidades já existentes. Havia uma divergência entre os que entendiam que o ISCTE devia crescer e transformar-se numa universidade, e isso significava, obviamente, também crescer o leque dos cursos que oferecia, das áreas de formação, e havia outros, como eu, que achavam que o nosso modelo devia ser o da London School of Economics, uma escola de ciências sociais no sentido lato do termo, da gestão até à história, passando pela sociologia e antropologia, ancorada nos dois cursos tradicionais, aqui do ISCTE, que são a gestão e a sociologia. E que, portanto, o ISCTE devia tentar transformar-se num instituto universitário, que era uma figura que não existia na legislação portuguesa. E, portanto, aproveitamos este processo de reforma para tentar negociar e influenciar a criação do Estatuto do Instituto Universitário, que foi criado, existe hoje na lei, um estatuto assim. E o ISCTE foi a única instituição que optou por esta figura de Instituto Universitário. Eu acho que bem. Não houve uma segunda? Como Instituto Universitário foi a única. Depois colocou-se na mesma altura, nesta reforma, a possibilidade de algumas universidades que tivessem mais recursos gerados, mais receitas próprias, se transformarem em fundações e com isso terem mais autonomia, fundações públicas de direito privado. E aí sim, o ISCTE também optou por esta solução, e eu acho que bem, e eu fui acompanhado pela Universidade de Aveiro e pela Universidade do Porto. Foram as três que passaram a fundação. A passagem à fundação não muda nada na instituição académica, na componente académica da instituição. A passagem à fundação, basicamente, o que muda é as formas de gestão, nem no modelo de gestão, o que muda é a tutela, isto é, em vez da tutela ser exercida diretamente pelo Ministério da Educação e pelo Ministério das Finanças, há delegação de parte dos poderes do Ministério da Educação e do Ministério das Finanças num Conselho de Curadores, que é nomeado pelo Ministro, sob proposta do ISCTE. Portanto, isso dá uma autonomia, uma flexibilidade de funcionamento maior. Eu penso que o ISCTE fez bem em mudar para um modelo de fundação. Era um modelo que, na altura, muito criticado pela maioria das universidades. Mas, entretanto, a Universidade de Minho já aprovou a passagem à fundação, a Universidade Nova de Lisboa quer passar à fundação, mesmo a nova Universidade de Lisboa, resultante da fusão da Clássica e da Técnica, quer passar à fundação. Porque, como eu digo, aquilo que são as vantagens do sistema público na organização mais democrática e académica da universidade mantém-se, não é alterado com a passagem à fundação, mas há um processo de descentralização que é benéfico. Na verdade, é possível sempre corrigir um outro problema que revelou que funcionou menos bem, mas isso é normal em qualquer reforma. Eu fiquei muito satisfeito por ter participado nestas duas reformas, porque eram duas reformas que, na minha opinião, foram positivas. Eu era um dos docentes, uma vez mais, não era talvez a posição mais popular no princípio, muito favorável àquilo que se chama o processo de Bolonha, isto é, muito favorável à redução da duração dos cursos e a uma maior massificação do segundo ciclo do mestrado, que é basicamente aquilo que se faz com Bolonha, permite, aliás, depois uma circulação mais fácil no espaço europeu,
Portanto, eu era muito favorável a este tipo de desenho dos currículos e, portanto, foi para mim muito interessante participar nessas duas reformas no lado do ISCTE. Mas não eram reformas consensuais, né? Quer dizer, pessoas que se opunham ao sistema de Bolonha ou que estavam mais ligados ao modelo tradicional, mais francês até, né, dos longos, doutorados. Havia, não era consensual, embora maioritariamente houvesse apoio a esta passagem. O que, aliás, explica porque é que, quando decidimos fazê-la, fomos a primeira escola a completar a tradição para Bolonha. Foi muito rápida a passagem de Bolonha aqui no ISCTE. Na Sociologia fez-se num ano. Mas, a verdade, também se fez num ano que, nas últimas revisões do currículo dos cursos de Sociologia, nós tínhamos achado que, mais cedo ou mais tarde, iríamos ter que adotar um modelo tipo Bolonha. E quando fomos preparando nas últimas reformas, tínhamos ido preparando o currículo para esta transição. Eu acho que a favor de Bolonha há um argumento de peso. Eu consigo perceber, em termos estritamente lógicos, todos os argumentos anti-Bolonha, mas há, para mim, um problema insolúvel, que é, quando eu olho para o funcionamento dos sistemas de ensino superior com ciclos longos e com ciclos curtos, a minha conclusão que eu posso tirar é que funcionam melhor, têm melhores resultados, têm melhores comunidades científicas, etc. Os que funcionam com ciclos curtos do que os que funcionam com ciclos longos. Portanto, havendo um empate lógico nos argumentos, talvez a própria condição de cientista social aconselhe a verificar empiricamente como é que podemos desempatar este empate no debate. Nomeadamente porque nós tínhamos um problema muito grave. Nós tínhamos uma taxa de abandono no falta do segundo, terceiro ano muito elevada e que de facto baixou. Baixou porque uma coisa é uma pessoa faltar 3 anos para acabar um curso, outra coisa é faltar um. E há mais um último esforço para ver se chega à meta. E temos um menor número reduzimos um pouco o abandono escolar por essa via. E por outro lado, não fazia muito sentido nós andarmos a competir no mercado europeu com um grau chamado licenciatura, que em todo lado era traduzido por bachelor, com 5 anos, enquanto que com os mesmos 5 anos qualquer um dos outros países já competia neste mercado com mestrados. Nós não podíamos ignorar que estávamos num espaço muito mais aberto, um espaço de circulação muito mais aberto. Hoje fala-se muito da imigração portuguesa que recomeçou, mas recomeçou basicamente para a Europa. A livre circulação de trabalhadores no espaço europeu teve mesmo consequências. Foi uma concretização mais lenta do que às vezes alguns podiam desejar, mas está a ser concretizada. E nomeadamente, começou por ser concretizada nos escalões mais qualificados. Não fazia sentido nenhum aí criar uma situação de desvantagem competitiva tão grande entre os nossos diplomados e os diplomados dos outros países, nomeadamente porque ainda por cima os outros países tinham diplomados com a reputação de formação superior à nossa. Ficava tudo um bocadinho estranho, que nós daríamos uma formação melhor, mas a reputação de que a formação era melhor era a dos ciclos curtos, e os nossos alunos não tinham nem a reputação, nem a vantagem dessa circulação. Atualmente você continua como diretor do Departamento de Sociologia? Não me recandidatei. Eu, entretanto, entendi que 8 anos era muito e que não devia recandidatar a mais nada. Demiti-me, inclusive, da reitoria e terminei o meu mandato como diretor do departamento e não me recandidatei. Agora em 2000 em 2013. 2013, passado. E demiti-me dos órgãos que ainda tinha muito tempo e não me recandidatei, demiti-me também do Conselho Científico e não me recandidatei à direção do departamento. 8 anos é muito para dedicar a tarefas de gestão. Estou a tentar acabar um livro sobre teoria sociológica. Comecei a publicar alguns dos capítulos na sua versão provisória em artigos e não é possível também, uma vez mais, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. As tarefas de gestão universitária ocupam muito tempo. E passou por transição, e este período de reforma intensa passou, não vai haver um tão cedo, e eu estava sobretudo, eu sou um mau gestor, e portanto eu estava sobretudo interessado em participar neste processo de mudança onde consigo funcionar bem,
mas tenho depois muita dificuldade em uma vez institucionalizado o resultado da mudança, continuar a ter funções de gestão. Acho que aquela distinção schumpeteriana entre o empresário tipo novo e o empresário tipo rotineiro. O tipo rotineiro não sou mesmo muito incompetente nesse plano, e portanto era a altura de sair. Não é? Bom, queria falar ainda um pouco mais sobre o Observatório da Migração, né? Você cria também a Rede Migra. A Rede Migra foi criada por duas jovens investigadoras do Observatório, sim. Do Observatório, é parte do Observatório? Não é parte do Observatório, porque a ideia da rede colabora com o Observatório, na prática sobrepõe-se em parte, mas é uma rede de... A ideia de fazer a Rede Migra foi conseguir juntar todos que trabalham na área da imigração, o que só é em diferentes instituições, o que só é possível se a rede não pertence a nenhuma das instituições. Portanto, os fundadores da rede são no Observatório da Imigração, mas a rede institucionalmente é neutra, não pertence a nenhuma instituição. O Observatório da Imigração funciona no CIES, resultou de uma parceria com a Secretaria de Estado da Imigração. É provável que se venha a transformar em curto prazo num Observatório das Migrações e, portanto, venha a produzir informação estatística quer sobre a imigração, quer sobre a imigração. Mas esse é um processo que ainda está a ser, uma transformação que ainda está a ser discutida. O Observatório da Imigração surgiu para resolver um problema simples, ou melhor, complicado, mas simples de enunciar, complicado de resolver. Eu não preciso, de facto, para ter a observação de base, para trabalhar sobre imigração, eu não preciso ter um organismo autónomo, porque todo o estrangeiro que chega a Portugal e quer trabalhar tem que de alguma forma se registar. Há sempre uma parte de imigração irregular, mas a maioria está registada e depois nos processos de regularização extraordinária acaba por se registar. E, portanto, todos os países têm um registro razoável dos seus imigrantes, praticamente com as mesmas qualidades que têm os registros que têm sobre o resto da população. Já não acontece nada disso com a imigração, porque, nomeadamente em países democráticos, a regra, de acordo com alguns convênios internacionais, é que ninguém precisa de informar o governo do seu país se resolve sair do seu país. Não é? Portanto, as pessoas saem sem registro. O que faz com que nenhum país tenha um registro dos seus imigrantes. Em Portugal, o INET, o Instituto Nacional de Estatística, tenta estimar a imigração de uma forma muito indireta, perguntando no inquérito ao emprego aos inquiridos se conhecem alguém do seu agregado familiar que imigrou ou que saiu. Mas, na prática, isto é uma medida quase através de um inquérito de opinião, não é propriamente uma medida de um movimento em si. E, portanto, o que nós resolvemos fazer foi fazer o que fazem os organismos internacionais, que foi medir a imigração portuguesa, recolhendo e organizando e compatibilizando e harmonizando os dados sobre os portugueses que existem nos países para onde os portugueses imigram, porque eles são registados. E temos conseguido fazer isso razoavelmente, com alguns problemas. Hoje um destino que emergiu da imigração portuguesa novo é Angola. Angola não tem sistema estatístico, nem para o registro da sua população, nem obviamente para os imigrantes. E, portanto, nós temos um buraco nos nossos estudos sobre a imigração para Angola, porque não há registros administrativos desta imigração. Para o Brasil também? Não, para o Brasil temos. Mas foi assim. Não foi. Foram 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Não é. A imigração, neste momento, tendo o caso muito particular de Angola e que provavelmente está sobreavaliado na opinião pública, o essencial da imigração hoje é a europeia. Eu fui com essa opinião, o processo de livre circulação teve mesmo consequências. Hoje, provavelmente, 80% da imigração é feita no espaço, não é apenas na União Europeia, no espaço europeu. O espaço europeu de livre circulação, o espaço Schengen é um pouco mais amplo do que o espaço da União Europeia, inclui países como a Noruega, como a Suíça, etc. É nesse espaço que se faz hoje a imigração. Hoje os principais países de imigração são, à cabeça, o Reino Unido, muito destacado, a seguir a Alemanha e em seguir a Suíça e em terceiro lugar a Alemanha. É curioso que nos últimos anos houve uma alteração importante neste padrão, porque antes da crise de 2007, o principal país de destino de imigração portuguesa era a Espanha.
mas era uma imigração muito pouco qualificada, muito ligada ao boom da construção civil e obras públicas em Espanha, como a Espanha também entrou em crise e com taxas de emprego muito elevadas, porque a crise foi muito centrada neste setor das obras públicas da construção civil, esta imigração desapareceu e até houve regresso de imigrantes ou reimigração de imigrantes portugueses em Espanha. Agora, nós estamos neste momento, isso é possível ver com os dados do Observatório, nós estamos neste momento com níveis de imigração da ordem das 90 mil pessoas ano, nos começa a aproximar dos anos 60, da imigração dos anos 60, é muito grande. E começa-nos a aproximar dos anos 60, mas com consequências mais complicadas. Não tanto, hoje diz-se muito na imprensa, a principal consequência, a principal característica nova da imigração atual é incluir mão de obra qualificada. Não é verdade, porque as pessoas esquecem-se sempre da imigração para a África nos anos 60, que era para onde iam os qualificados. Então, se nós incluímos as duas migrações dos anos 60 para a África e para a França e a Alemanha, essa não é uma grande diferença. Agora, o que acontece é que essa imigração verifica-se quando a população, em termos demográficos, a população portuguesa já está muito mais envelhecida do que estava nos anos 60. Portanto, o impacto da imigração, sendo a imigração concentrada nos ativos jovens e sendo hoje muito mais feminizada do que era na altura, vai, em termos demográficos, ter um impacto maior do que teve nos anos 60. E, por outro lado, e voltando a uma conversa do princípio desta conversa, não vai haver retornados. Isto é, uma parte dos efeitos depressivos no plano demográfico produzidos pela imigração portuguesa nos anos 60 foi atenuado com o regresso dos retornados. Só meio milhão de pessoas é muita pessoa para termos num curto espaço de exatamente, tempo. Num ano. Num ano voltaram mais pessoas do que em 40 anos de democracia teve Portugal de imigrantes. A população imigrante em Portugal passou de 30 mil para 440 mil, 450 mil nestes 40 anos. A população imigrante em Portugal. Retornados foram sem contar com os retornados foi meio milhão num único ano. Só para dar uma ideia, a população do Conselho de Lisboa teria diminuído nos anos 80 se não tivesse havido retorno das colónias. E por aí adiante, parte das consequências demográficas mais depressivas que resultaram da imigração dos anos 60 foram compensadas parcialmente pelo retorno. Não vai haver retornados agora nos anos mais próximos e, portanto, a única esperança é que esta imigração tenha uma componente de circulação maior. O que está a acontecer de novo em Portugal é que esta imigração que se aproxima do nível dos anos 60, esta imigração veio a crescer desde os anos 80, muito lentamente, foi crescendo e agora acelerou. Só que até 2005, 2006, ela era compensada por imigração. Nós tínhamos pessoas que vinham do Brasil, vinham de uma primeira fase da África, depois do Brasil, depois da Ucrânia, depois outra vez do Brasil. E isto compensava um pouco a saída. O problema é que a partir de 2008 ninguém vem para Portugal e toda a gente sai de Portugal. Temos alguns regressados brasileiros. Exatamente. Nós estamos a assistir a processos de regresso dos imigrantes. Não só parou a migração para Portugal, como há regresso de imigrantes. E a imigração, de facto, para a Europa, isso pode ser a diferença, disparou. Está a crescer todos os anos. Para o Reino Unido cresceu 15 mil, houve mais, passou de, já não me lembro agora dos números certos, mas qualquer coisa como de 20 mil para 35 mil num ano. O número de saídas anual é um número muito elevado. O que faz com que Portugal esteja neste momento numa situação muito curiosa, que faz parte do pequeno grupo de países na União Europeia de onde praticamente ninguém entra e de onde sai muita gente. Esse pequeno grupo é constituído por Portugal, pela Roménia e pela Bulgária. Eu preferia a fase anterior, estava na companhia da Irlanda, de onde toda a gente entrava e toda a gente saía. Pode ser que voltemos lá nos próximos tempos, mas neste momento a dinâmica demográfica em Portugal é mesmo muito negativa. Bom, esse tema da migração, que você tem migração se dedicado, levou você a ter contato, vamos dizer, com cientistas sociais dos países de língua portuguesa na África, ou não há grupos de Não, sim, há. Como é a relação com a CPLP? Sim, nós inclusivamente até tivemos já alguns doutoramentos feitos
aqui com colegas que fizeram doutorado, com trabalhos sobre a imigração de Cabo Verde e de Angola. E mantém-se alguma relação. Alunos de Cabo Verde e Angola. Sim, que fizeram doutorar, que fizeram o nosso doutoramento em Sociologia do ISCTE com trabalhos de investigação sobre a imigração angolana e cabo-verdiana. São as duas principais migrações. Com o Brasil há uma colaboração ainda mais intensa, até com alguns projetos conjuntos. Com quem você tem projetos no Brasil? Não, eu não tenho com o Brasil, porque a imigração brasileira nunca foi a minha área de estudo, mas os colegas que trabalham sobre a imigração brasileira, sim, têm relações com colegas do Brasil, quer na Universidade de Campinas, quer na Universidade da Bahia, também, no caso do Miguel de Almeida. Há vários contactos e publicações conjuntas com colegas brasileiros que trabalharam sobre a imigração brasileira para Portugal, sobretudo. E alunos brasileiros aqui fazendo mestrado ou doutoramento? Sim, todos os anos temos alunos brasileiros a fazer mestrado e doutoramento em Sociologia. Normalmente eu não tenho trabalhado sobre a imigração brasileira para Portugal, nem sobre a imigração portuguesa para o Brasil. Não tem sido um tema muito escolhido, quer para mestrado, quer para doutoramento. As licenciaturas não pode, né? O governo brasileiro cortou no passado, né? Para bolsa. E para doutoramento também. De ciências humanas, porque tinha que ser não falasse português, né? Deve ser feito lá do governo Dilma. Rui, bom, já cobrimos uma parte aqui do roteiro do TIM. Uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos entrevistados a respeito destacar algum personagem e alguma obra marcante. Você lembrar assim de um livro, um personagem que tenha sido marcante na sua formação como sociólogo. Quais que você destacaria? É muito complicado por causa das minhas sucessivas mudanças de registro, mas como falo, os autores foram muito importantes naquilo para a sociologia que eu gosto de fazer hoje, que é uma sociologia que quer no plano teórico, quer no plano empírico, seja até um bocado próxima daquilo que alguns, às vezes, pejorativamente, acusam de positivismo, ou seja, que tenha uma componente, por um lado, empírica forte, por outro lado, se preocupa em ganhar cumulatividade do conhecimento e, para o fazer, tente, sempre que possível, incorporar contributos de diferentes correntes teóricas numa perspectiva mais multidimensional, se quisermos, com a questão da teoria sociológica. E nesse percurso de entendimento do que é teoria sociológica e do que pode ser uma sociologia interessante, houve vários autores que de facto foram importantes. Na altura em que trabalhava sobretudo na área da sociologia de desenvolvimento, um autor fundamental foi o Eisenstadt. Eu lembro-me um pouco quase a revelação que foi a leitura do Revolução e da Transformação das Sociedades e sobretudo aquela longa introdução teórica do livro, como foi muito importante numa fase seguinte o Giddens, não tanto pela síntese que faz, mas pelo facto de tentar uma síntese teórica que tem relação à que é feita, por exemplo, pelo Bourdieu na mesma época, para mim uma grande vantagem, que é tornar explícitos quais são as correntes e autores que está a tentar combinar e ser muito mais ampla nessa tentativa de combinação. Eu diria que com o Giddens aprendi muito, sobretudo, que é possível ir a todo lado, procurar contributos inteligentes para construir modelos de análise úteis para resolver os problemas de investigação que nós temos pela frente, muito mais do que a solução teórica que ele próprio acabou por propor. E se eu pudesse assim destacar dois autores que em momentos de passagem da minha vida profissional foram importantes, esses dois teriam provavelmente a importância de terem sido referências das minhas mudanças intelectuais. Não é? Agora, depois já todos os clássicos continuam a ter uma influência muito grande na sociologia que nós fazemos, não é? Sobretudo se ela for mais teoricamente informada. Mas esses autores foram na altura muito
muito importantes. O Guinness, aliás, foi também muito importante no meu convencimento de que era possível ser editor e sociólogo ao mesmo tempo, mas ele teve a sorte de ter uma grande editora como a Blackwell a resolver-lhe os problemas empresariais e eu não. Muito bem, não sei se tem algum tema, algum assunto que você gostaria de acrescentar que não tenha sido abordado. Não. Falamos outra vez quando eu acabar o meu livro de teoria sociológica, que é agora como me anda a obcecar, porque em relação à teoria sociológica acontece uma coisa que me fez sempre muita impressão, que é nós tratamos muitas vezes as correntes rivais na sociologia com um à vontade crítico excessivo, quase que parece que autores são semi-atrasados mentais, semi-idiotas. Ora bom, não me parece que seja possível fazer isso, não parece que seja possível atribuir a qualquer autor que tenha sido influente no seu tempo, no seu espaço, um estatuto de minoridade intelectual. Temos que levar a sério e ver o que é que ele disse de interessante que ainda hoje podemos usar. Se nós formos menos sectários e arrogantes intelectualmente e conseguirmos fazer esse trabalho de repescagem, de remontagem dos contributos de todos os autores, eu não conheço praticamente nenhum autor de renome que não tenha produzido coisas interessantes. Uma das patifarias, fundar uns colegas meus que eu faço aos meus alunos de doutoramento, obrigá-los a ler Parsons, por exemplo. A Estrutura da Ação Social é o primeiro livro que têm que ler. E é um grande livro, um livro em que se aprende muito quando se lê. Lembro-me de um aluno que fez aqui o doutoramento, muito próximo do Bloco de Esquerda, que me dizia, muito contrariado começou a leitura, e no fim dizia, foi um dos melhores livros que eu já li. Aprendi muito. E aprende-se com o Parsons, como se aprende com o Merton, como se aprende com o Weber, como se aprende com todos os grandes sociólogos do passado. E, portanto, é um bocado isto que eu tenho estado a fazer ultimamente e tenho estado concentrado. Mas pronto, quando este trabalho tiver mais frutos, é mais fácil falar dele. Mais produtos. Muito bem. Então tá, muito obrigado Nada. pela sua entrevista. Obrigado, eu também.